E aí pessoal, meu nome é Ricardo Adolfo de Oliveira Proença e sejam bem-vindos ao canal Ricardão Sincero. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a rotina de um professor e espero que vocês gostem. Não deixem de curtir o canal, deixar aquele like, tá? Se inscrever e ativar o sininho. Bora lá! Bom, essa semana nós estávamos tendo aulas gramaticais e toda aula gramatical é uma coisa ah, eu não diria que desastrosa, mas é muita informação, é algo muito novo para os meus alunos. E aí acontecem algumas coisas durante a aula que eu, como aluno, eu evitaria. Por exemplo, a primeira coisa que acontece é eu explicar, 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 e toda vez que eu termino de explicar, eu pergunto para os meus alunos: vocês entenderam? É uma praxe minha. Eu expliquei, vocês entenderam? Posso trocar a explicação? Todo mundo, sim, entendemos, professor. Pode trocar a explicação. Geralmente, numa aula gramatical, eu explico uns 30, 40 minutos para a gramática fixar bem na cabeça deles, dou bastante exemplos. E depois a gente vai fazer um pouco de exercício de fixação, depois exercício de criação e depois exercício para casa. Sempre quando a gente chega na parte do exercício é uma coisa engraçada, porque na hora do exercício eu pergunto para os meus alunos se eles entenderam. Não, entendi sim, professor. E aí eu dou, por exemplo, 10 minutos para fazer um exercício simples. E quando acaba os 10 minutos, eles falam que não entenderam. Gente, não deixa pra falar na hora que acaba. Fala no começo, não, professor. Olha, eu entendi, mas não foi tanto assim. O que eu tenho que fazer nesse exercício? Aí eu sempre deixo um exemplo, falo, ó, tenta seguir o exemplo, tenta pensar um pouquinho, dá uma olhada, faz as identificações gramaticais, etc, etc. E eu sei que é muita informação para os alunos, aí eu sei que eles vão ficar pensando em mil e uma coisas, mas eles acabam esquecendo do mais importante, de ser sincero com eles mesmos, porque eles esquecem de falar que eles não entenderam. E, gente, a aula não é pra mim. Não sou eu que sou a estrela da aula. Eu sou um coadjuvante, vocês são a estrela da aula. Então vocês têm que falar mais. Eu não entendi. Em vez de esperar faltar 3 minutos ou faltar 2 minutos para ela terminar e falar isso. Ou então, em vez de esperar eu corrigir o exercício, você falar na frente de todo mundo: mas professor, eu não entendi a matéria. Gente, eu vou explicar quantas vezes for necessário. Mas se você fizer isso, como que eu vou saber? Não sou mãe de Ná. Minha bola de cristal tá quebrada. Toda vez que eu acho que minha bola de cristal tá funcionando, eu me ferro. Toda vez que eu acho que eu vou acertar alguma coisa, eu só erro. Então eu já deixei de lado as previsões do futuro. Tá? A minha bola de cristal veio com defeito de fábrica. Tá? Me contem mais que vocês não sabem. Né? E aí nós temos também em contrapartida aqueles alunos corajosos, né? Eu não vou citar o nome do aluno, mas na sexta-feira a gente estava numa aula de conversação e o aluno prestando atenção. E aí todo mundo em silêncio, não em silêncio, todo mundo conversando, né? E de repente todo mundo ficou em silêncio, ele pega e me solta dessa. Vocês falam muito inglês perto de mim que sou básico. O dia que eu aprender, vocês que lutem para falar inglês comigo, porque eu vou falar inglês o tempo todo e não vou deixar ninguém falar em português mais. E aí todo mundo começou a rir, mas o dia que você aprender, não, já tenta falar agora, de pouquinho em pouquinho, porque os meus alunos, eles têm, principalmente quem participa de todas as aulas, né, das aulas extras, conversação, da aula de workshop, eles têm uma coisa muito bonita que é a união, eles tentam se ajudar, que eu sempre falo isso para meus alunos: olha, se ajudar é tudo, vocês têm que tentar fazer todo mundo participar, porque assim como os outros alunos tiveram paciência com vocês no passado, vocês têm que ter paciência com os alunos novos, que inglês é assim, é interação, você tem que tentar fazer as pessoas interagirem com vocês, que quanto mais vocês interagem, mais vocês estão aprendendo, vocês estão internalizando coisas novas, e eles sempre interagem, mas esse aluno foi assim, ah, foi fatal. E aí todo mundo começou a rir, descontrair. E ele falou: não, vocês vão ver, o dia que eu aprender inglês, nem o professor vai dar conta de mim. Que eu vou ficar falando mais que o homem da cobra. E aí todo mundo: não, mas tenta falar agora, já vamos falar agora. Eles: não, vocês podem continuar conversando aí, fica à vontade. Mas no dia que eu aprender inglês, isso é uma coisa engraçada, porque os alunos falam no dia que eu aprender inglês. E, em particular, esse aluno já sabe um pouco de inglês. Em vez de usar o inglês que ele sabe para ir crescendo, ele fica com essa esperança: no dia que eu aprender inglês, você já sabe. Trabalha o inglês que você sabe dentro de você, cara.
Então, se a gente fica esperando ó, o dia que aí eu vou. Não, 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 não. Vamos começar com o que a gente tem. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos evoluir o que a gente tem, tá? Não, não adianta esperar, tá? Então, a gente espera por muita coisa e não é assim que funciona. E eu falo isso para meus alunos, gente, não espera desde o básico, já começa a se jogar, já começa a fazer frases, já começa a falar com. Se quiser falar com o avançado, fala, se quiser fazer uma aula de avançado, faz, mas se joga. Porque se você for esperar o dia que você. Esse dia não vai vir assim, não tá datado. Ah, vai ser no dia 1º de dezembro que eu vou começar a falar inglês. Não, vai simplesmente acontecer. Você vai perceber e já vai estar falando. Que é o efeito que muitos alunos falam. Ah, quando que você aprendeu inglês? Ah, não sei, eu estava estudando e de repente eu comecei a falar. Foi natural. Por que foi natural? Porque eles pararam de pensar no dia que eu vou aprender e começaram a se reforçar e trabalhar isso neles. Bom, os meus alunos são um barato. Tem alunos que ficam com uma intimidade comigo que, pelo amor de Deus, eu não sei da onde eles tiram que eles têm esse tipo de intimidade. O aluno me manda uma mensagem, né, na sexta-feira falando assim, professor, no sábado me lembra que eu tenho que pagar o curso e que eu tenho que pegar os meus cupons, porque eu já paguei que eu vou pagar o curso. Gente, além de professor, eu sou babá. Eu tenho que lembrar o cara que no sábado ele vai pagar o curso e tem que pegar os cupons. No sábado, eu dou aula das 8 às 18. A aula dele era às 2 horas da tarde. Você acha que eu que ia começar a dar aula às 8 ia lembrar que ia ter que lembrar ele? Ah, mas aluno tem aluno que é muito abusado. Pra quê? Como que eu vou te lembrar, criatura? Escreve na testa, tá? Pegar cupons. Aí eu vou ver. Aí, na hora que chega na euro, eu vou ver. Nossa, negócio na testa, tatuagem nova, né? Ou brincadeira, deu processo, esse tipo de coisa que aconteceu um tempo atrás, né? Na tatuagem na testa. Mas eu vou falar pra ele, nossa, tá marcado, né? Etc, etc. E eles acham que, sei lá, só porque eu sou professor, que eu conheço uma língua, eu sei ensinar as coisas, que eu tenho uma memória, sei lá, memória de elefante. Eu tenho uma memória que dura pra sempre. Que não sei o que tem. Não, gente, eu esqueço as coisas com uma facilidade. Pelo amor de Deus, e graças a Deus que eu esqueço as coisas de uma facilidade. Porque isso eu consigo perdoar mais as pessoas. Eu consigo viver minha vida de uma maneira mais tranquila. Porque eu esqueço o que os outros fazem de mal pra mim. Graças a Deus. Bom, continuando. Esse sábado eu briguei muito com as minhas turmas. De novo, aula gramatical. Eu brigo bastante com meus alunos na aula gramatical. Por quê? A gramática não tem como ser reinventada. E os meus alunos acham que eles vão reinventar a roda quando eles estão aprendendo inglês. Então eu estava ensinando o futuro, diferença de will e going to, e eu também estava explicando o present continuous. E aí eu coloquei assim na lousa, para fazer futuro simples, né? Que é um wish, um desire, que é um desejo, wish, um desejo, desire. Eu falei para eles, diferença em wish, é algo espiritual, I wish, alguma coisa que ah, você quer que aconteça, mas você não sabe se aconteceu ou não. Por exemplo, eu quero ganhar na Mega Sena, é um wish. Desire, eu quero comer um hambúrguer. Desire é uma coisa mais física. Então, o wish é algo mais mental e o desire é mais físico. A gente usa o will, por exemplo. I will play games tonight. I will play games tonight. Eu vou jogar jogos hoje à noite. Eu não sei realmente se eu vou jogar ou não. É um desejo. E aí, o que os alunos fizeram? Professor, se eu fizer assim, I wish to dance tonight. I wish to dance tonight. Tá certo? Não, não tá certo. Aí o aluno me pergunta, mas por que? Eu falei, mas eu disse que tem que usar o will. Ah, então eu vou usar I will wish. Eu falei, não tem que pôr wish na frase. Olha os meus exemplos, eu pus wish em alguma frase. Ah, professor, mas é que eu pensei, como você pôs a palavra wish? Não, gente, não tem que colocar o wish na frase. E o going to, mesma coisa. I plan, por exemplo, going to é um planejamento. I'm going to rec another video. Eu vou gravar outro vídeo. I'm going to rec another video tomorrow. Eu vou gravar outro vídeo amanhã. E eles colocam assim, I plan to rec another video tomorrow. Não é plan to. Mas, professor, você pôs que o going to é plan. Gente, presta atenção aqui. Eu disse que ele se refere a um plano, mas a gente tem que estruturar com going to.
tá? Aqui se refere a um desejo, mas a gente tem que estruturar a frase com eu. E aí eu tenho que falar para os alunos que eles e erro é normal, eles têm que cometer erros, mas eles têm que cometer erros e me avisar, não deixar pra última hora. Mas ainda bem que eles me avisaram antes da aula acabar, né? Eles conversaram comigo. E eu falei, gente, erro é normal, não esquenta com isso não, mas vocês não podem tentar reinventar a roda. Se a minha frase foi com will, você tem que fazer a frase de vocês também com will. Se minha frase foi com to be going sua frase também tem que ser com to be going to. Vocês não podem ficar reinventando as coisas, tá? E aí o pessoal pensa, isso aconteceu com o básico também, mas foi com o intermediário. E depois de tarde aconteceu com o avançado, porque a gente estava aprendendo no tempo verbal do passado perfeito, I had done. O passado perfeito. ah, que eu não vou explicar porque é muito complicado. Pra falar a verdade, eu vou explicar isso num vídeo meu que vai sair ao longo da semana, se Deus quiser. Mas não vou explicar aqui que é muito complicado. E aluno de avançado, em vez de usar had, usou have. E a gente, tá errado. Por que tá errado? Porque o have é presente perfeito. A gente tem que usar o had para ser passado perfeito. Então os alunos eles tentam reinventar a roda o tempo todo. Tá? E eles tentam criar as próprias regras. Gente, eu concordo que nós temos que conversar do nosso jeito na língua, porque a língua é uma coisa muito pessoal, é uma construção. A gente tem que usar os verbos que a gente gosta mais, não precisa ser os verbos formais, no modinha, quem gosta de usar mais verbo informal, duas partes, verbos diferentes usa, não tem problema algum. Quem gosta de uma conversa mais politicamente correta, mais formal, usa, não tem problema algum. Mas gramática não tem como se reinventar, tá? Você vai perder o sentido e a noção da coisa. A gente entende alguém que não faz uma gramática correta, mas não tem como reinventar. E por último, para finalizar o vídeo, tá? Vou contar uma história pra vocês um tanto quanto triste. Eu postei no meu Face no sábado à noite. Sábado à noite, hoje é dia 21. No sábado foi dia 19, se eu não me engano. 21 de novembro. Eu postei luto no meu Face. Só que antes, deixa eu contar a história. Eu tinha acabado de chegar do serviço, tava assistindo Kung Fu Panda, na boa, assim. Eu não deixo meu celular no alto, meu celular fica no silencioso. Quem quer conversar comigo tem que mandar mensagem no WhatsApp, porque o WhatsApp fica ligado no meu computador, aí eu vou ouvir por causa do fone, aí eu vou ver quem me chamou. Se eu quero responder, eu respondo, senão eu ignoro. Bem simples. E aí, nesse dia eu tinha deixado meu celular no alto, eu não tinha deixado ele no silencioso, não sei porquê, mas às vezes eu deixo ele no alto mesmo, acho que premonição, tá? Minha premonição estava ativa. E minha mãe me ligou, assim que eu cheguei no meu serviço, tomei um banho, tinha acabado de comer, pra me dar uma notícia muito boa, assim, que minha tia veio a falecer. Irmã da minha avó, praticamente minha tia-avó, gostava muito dela, acabei indo num velório, porque acordei meio tarde pra ir pro velório, sinto muito, que Deus a tenha. E aí minha mãe me ligou pra contar, mas ela me contou de um jeito assim que eu perguntei se minha avó tava boa e beleza. E aí minha mãe tinha acabado de contar isso, tinha acabado de dar um susto que eu tava achando Kung Fu Panda, o celular tocou, deu um pulo, eu falei, porra, morreu alguém. E infelizmente acertei, né? Eu falei, mãe, você nunca me liga, o que aconteceu? Ela falou, só tinha morreu. Falei, tá, isso aconteceu, né? Legal, não tem como você dar uma notícia de uma maneira mais leve? Ele falou, mas minha mãe, você perguntou o que aconteceu? Eu falei, tá bom, né? Mas tudo bem, no sábado da noite, é. E ela foi me contar, porque morreu, etc, etc. Ela já tava no hospital e eu nem sabia disso, pra você ver como eu sou informado. E beleza, terminou de contar, eu fui no Facebook e pus luto. E pus no meu WhatsApp também luto, tanto é que eu vou tirar hoje, né? Agora à noite eu tiro. E pus lá luto. Minha mãe me ligou depois de 5 minutos, me assustou de novo. Tá? Minha mãe me ligou e eu falei, aconteceu alguma coisa com a minha avó, né? A irmã dela morreu, minha mãe vai falar pra ir pra casa da minha avó, porque aconteceu alguma coisa com a minha avó deve estar indo pro hospital. Assustei. Ela, por que você pôs luto? O que aconteceu, Ricardo? Eu falei, como assim que aconteceu? Você acabou de me ligar falando que minha tia morreu, eu pus luto por causa disso, como assim? Ela, foi por causa disso. Mano, minha mãe me deu 2 sustos numa noite só. Meu coração não aguenta desse jeito, não. Bom, pessoal, é isso.
Eu vou estar anotando o que meus alunos fazem, estar conversando com vocês. Esse quadro desabafo do professor vai mudar um pouco, porque eu vou começar a falar o que meus alunos fazem, possíveis soluções, tá? Não vou ficar só falando sobre isso. Vou tentar satirizar mais um pouco. Desculpa, eu tô um pouco enferrujado para gravar vídeo, mas é nóis. Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp. Não me liga, pelo amor de Deus, porque eu assusto. Pela verdade, eu deixo o celular no silencioso, não adianta me ligar, eu não atendo, só se eu vejo que é alguém que eu conheço. Então, até a próxima. Beijos de luz. Bye.